Olá, meus amores! Boa tarde, gente linda! Como tem passado rápido esses dias? Espero que estejam todos bem. Estou com muita saudade de vocês. Com os olhinhos fechados, a mãozinha no coração, vamos agora falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, olha, por favor, por todos da minha família e as famílias do mundo inteiro. Protege do mal, conserva a nossa saúde e nos dê a paz. Amém. Meus gatinhos e minhas gatinhas, estamos na nossa 9ª semana de estudos não presenciais. Nossas atividades remotas têm sido muito boa. A participação de vocês e da família é essencial. Essa semana estamos trabalhando o PET na semana 4 de português e matemática. Esta semana iremos estudar em matemática probabilidade e estatística. Produziremos textos a partir de tabelas. Mas afinal, o que é isto? O que a gente vai fazer? Como produzir através de uma simples tabela? Uma tabela pode nos dizer muito e vocês já fazem isso sem perceber. Vamos lá? Vocês sabem que tabelas são excelentes para organizar informações? Em jogos, por exemplo, elas são bastante usadas. Você se lembra de algum jogo em que tabelas são usadas? Ah, parabéns! Nos campeonatos de futebol, sempre tem aquele painel com o nome do time e o quanto de pontos que cada time fez. Não só no de futebol, mas também no de basquete, de vôlei. Sempre tem um painel marcando uma tabela com um painel marcando a quantidade de pontos de cada um. Muito bem! É possível usar tabelas assim em outros jogos? Com certeza! Eu já dei a dica aqui em jogos de basquete, de vôlei, handball. Para que são utilizadas essas tabelas neste caso? No caso dos campeonatos, as tabelas servem para a gente organizar os dados, organizar os pontos de cada time e saber quem passou para a próxima fase. Isso a gente vê direto no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos mineiros, nas Olimpíadas para ver quem vai ganhar medalha. E a gente fica torcendo por cada time que a gente gosta, não é assim? Então, as tabelas servem para organizar os dados e a gente vê quem passou para as próximas fases, quem alcançou aquele objetivo. E isso é fazer leitura dos dados da tabela. Agora, olhem só. Fizemos uma pesquisa na classe para pensarmos qual o lugar que nossos amigos mais gostam de ir nas férias. Registramos tudo em uma tabela. Preferência de passeio nas férias. O lugar que cada um poderia ir, praia, no campo, na roça, né? Casa de parentes,
tio, vó, avô, primo, ficar em casa. Então, para ir na praia, 6 crianças votaram que gostavam. Para ir para o campo, para a roça, 3 crianças gostaram. Casa de parente, 8. E ficar em casa, 2. Agora vamos lá. Vamos aprender a ver, visualizar a tabela e ler os dados que tem nela. Qual é o título dessa tabela mesmo? Preferência de passeios nas férias. Muito bem. O que ela representa? Ela representa o número de alunos da classe que gostam de um passeio nas férias. Qual o assunto dessa pesquisa? O lugar que as crianças mais gostam de passar as férias. O que a pesquisa descobriu? Que as crianças gostam mais de ir para a casa de parentes. Olha só aí, ó, casa de parentes, 8 crianças. Que algumas crianças gostam de ir para a praia, outras para o campo. E as crianças, algumas gostam de ficar em casa, mas é a minoria, porque só 2 crianças. Vamos além, estudar mais um pouquinho sobre este assunto. Lendo a tabela, nós vamos responder sim ou não sobre as perguntas que vai estar aqui embaixo. Olha só. A maioria dos nossos amigos gosta de passear na praia? De acordo com a tabela lá, 6 crianças gostam de passear na praia. Era a maioria? Não, não era a maioria. Porque 8 eram as crianças que gostavam de ir para a casa de parentes, então não é a maioria. A maioria prefere ir à casa de parentes? Sim, era 8 crianças que gostavam de ir para a casa de parentes, era o maior número que tinha na tabela. Poucos gostam de ficar em casa? Realmente, só 2 crianças falaram que gostam de ficar em casa. Campo é o passeio menos desejado pelas crianças? Não. O passeio menos desejado pelas crianças era ficar em casa. Então, qual era o passeio preferido? O passeio predileto era ir para a casa de parentes. E qual era o menos desejado? O que as crianças da classe menos gostaram foi ficar em casa. Quais foram suas respostas? Como vocês descobriram? Nem imaginava que preferido na maioria era ir para a casa dos avós, tios, quer dizer, de parentes. Como sabemos que poucos gostam de ficar em casa? Para o campo ser o passeio menos desejado, o que precisaria mudar na votação? Mais um questionamento. Sabemos que poucos gostam de ficar em casa porque o menor número da nossa tabela é 2. Mas como que a gente faz para as pessoas que vão ao campo passarem a ser o menos desejado? Então, tinha que aumentar as pessoas que gostam de ficar em casa e diminuir as pessoas que gostam de ir para o campo. Como a tabela facilitou a conferência das afirmações que a gente tinha? Aquelas afirmações lá
que as crianças gostam menos de ficar em casa, gostam mais de ir para a casa de parentes. E depois, algumas ainda gostam de ir para a praia e outras de ir para o campo. Como a gente conseguiu fazer isso? Porque a nossa tabela facilita a leitura. Por isso, nós conseguimos perceber as hipóteses que se confirmaram. Lendo os dados da tabela, a gente consegue perceber isso. Porque está organizado de acordo com a quantidade e com o que a gente está observando, que é o tipo de passeio que todos gostam. Nossa, interessante esse negócio de usar tabela, né? Então, na aula de hoje, aprendemos que os dados em tabelas podem ajudar a organizar as informações, deixando-as mais fáceis de ler e comparar com outras informações. Como é legal aprender a cada dia mais um pouquinho. Agora é com vocês. Vamos ao nosso grupinho e continuar aprendendo ainda mais com as nossas atividades de hoje. Beijocas da tia. Tchau, tchau!